Olá pessoal, Num Clique no Ar, um programa da Psicom, um programa de bate-papo, de conversa bem descontraída. Eu sou Paulo Souza, pedagogo e mestre em educação. Eu sou a Gabriela, sou psicóloga clínica, especialista em psicologia do esporte e estou terminando minha pós-graduação em psicologia corporal. Maravilha, Gabriela. Então, hoje nós vamos trazer aqui um tema muito interessante que vai fazer um link também com os temas anteriores. Nós vamos falar hoje sobre procrastinação. Você já ouviu falar nisso? Sabe o que é isso? Então nós vamos contar para vocês. A procrastinação seria basicamente você adiar algo, né? Seja uma tarefa simples, seja um objetivo maior, mas acho que o ponto mais importante para a gente falar, né, Paulo, é que às vezes a procrastinação ela não surge porque você não tem vontade de fazer aquilo, mas porque você não sabe por onde começar, né? Às vezes estar ali naquele processo e um processo atropela o outro e quando você se vê, você está num afogamento de ideias ali e entra nesse ciclo de procrastinação. Verdade. E muitas vezes é confundida com preguiça, né? Mas não, acredito que a procrastinação, e também isso é comprovado por vários estudiosos, tem muito a ver também com organização, tem muito a ver com concentração. Então, se a pessoa não está com o seu ambiente organizado, a sua agenda organizada, fica muito difícil, muitas vezes, iniciar uma tarefa. Então, a gente vai protelando, mesmo sabendo que isso não é legal. E até mesmo do ponto de vista da psicologia, no geral, a procrastinação ela tem uma relação muito íntima com a própria ansiedade. Quando o teu cérebro, por exemplo, percebe que algo é muito desafiador, ele automaticamente, como a gente fala, né, que o cérebro ele funciona de uma forma econômica. Ele já busca essa preservação, né, porque seria uma forma de evitar esse desconforto de fazer aquilo que é novo ou de fazer aquilo que é muito desafiador e principalmente que você nunca fez antes também, né? Sim. E para criança, né? Como nós estamos aqui no clube EMC Psicol, né, a gente também dá umas dicas bem interessantes assim para os pais, né? Então muitas vezes, olha, a criança está procrastinando, né? Por que isso, né? Veja, a criança muitas vezes está naquela fase que está trabalhando a questão das funções executivas. O que é isso, né? Exemplo, planejamento tem a ver com as funções executivas. Então, ela está aprendendo ainda a se planejar, ela está aprendendo a ter esse controle. Então, muitas vezes a procrastinação tem a ver com isso, né? É aquele momento em que a criança ainda não sabe exatamente como trabalhar essa questão, né, para poder executar a sua tarefa, fazer o dever de casa. Às vezes vai protelando e chega em cima da hora, vou fazer o dever agora. Mas isso aí não é um grande problema, tá? Isso ela está aprendendo ainda, os pais tem aí, né, um fator muito positivo, muito importante para os pais, auxiliar essa criança a desenvolver, né, essa concentração, né, esse poder de planejar, né, o seu trabalho, ou organizar a sua agenda, organizar o seu quarto. Falamos sobre isso já, inclusive nos temas anteriores, né, e se concentrar, né, que foi o nosso primeiro tema. E até agora que você fez esse link com as funções executivas, o planejamento seria justamente esse primeiro passo, né, Paulo? Mas é importante a gente pensar que para que a procrastinação, por exemplo, não ser evitada completamente, porque acho que procrastinar é um processo natural, né, que tanto as crianças como adolescentes e adultos passam, mas como dar sequência nesse planejamento, né? Como que a partir desse planejamento a gente entra nessa sequência e essa criança começa a aprender também a dominar esse tempo maior, a direcionar esse tempo que ela tem, tanto para aquelas atividades como para outras atividades também. E isso requer muita organização mental que muitas vezes precisa dessa ajuda, desse toque da família, de profissionais que estão mais aptos nesse processo, né? Exatamente. E acontece o seguinte também, muitas vezes, né, tem uma tarefa que é muito difícil de ser feita, aí você vai protelando, vai colocando essa tarefa para frente, né? Então que tal dividir essa tarefa em pequenas partes? Né? Começa pequeno, né, que chega lá, então vai fazendo aos pouquinhos, que aí vai vendo o resultado e quem sabe, né, em muito menos tempo que se imagina, aquela tarefa já está totalmente pronta, completa, né? E até existe uma estratégia que é bem interessante. Claro que as crianças elas já têm uma rotina às vezes muito bem definida, né? Então,
no período da manhã até a tarde você vai estar na escola. Mas se é uma criança que ainda não tem essa rotina extremamente definida, pensar por blocos, né? Você falou ali da divisão. Então, no período da manhã eu vou destinar para isso aqui. O período da tarde eu vou destinar para isso aqui. O período da noite eu vou destinar para descansar. E aí eu vou esquecer de todas essas outras coisas que eu fiz, né? Porque se a gente fica pensando, por exemplo, hoje eu tenho segunda-feira, eu preciso fazer isso, isso e aquilo, parece que vai virando um acumulado de coisas que você não consegue dar conta se você não organizar, né? Justamente como a gente falou no último episódio, da importância de se organizar mentalmente e ambientalmente, né? Nem sei se essa palavra existe, mas seja nesse caminho. No ambiente, né? Se organizar no seu ambiente. Exatamente. É verdade. Então, é isso. A questão da procrastinação, ela não é preguiça, tá? Ela precisa de um trabalho, né, de uma concentração, de uma organização, como nós falamos aqui. Então, pensem nisso, né, e ajudem as suas crianças a se organizarem, né? Mas, acima de tudo, se organizem também. Sim. Funcionar como esse espelho da criança, né? Exatamente. Porque é isso que nós adultos somos, né? Para essas Exatamente, crianças. a Gabi falou uma coisa importantíssima aqui, de todas que ela já falou que são muito importantes, essa que ela destacou, né, do espelho, né? Então, quer dizer, o adulto, ele é uma referência para a criança. Então, se o adulto também é bem organizado, não procrastina, a criança com certeza vai seguir esse caminho. Uhum. E acho que uma coisa muito importante é a gente frisar que às vezes a procrastinação ela não é uma falta, mas ela é uma falha nesse caminho, né? Não é como se você estivesse completamente errado por você não conseguir fazer aquilo, mas como que a gente pode reorganizar para que esse caminho fique mais claro, né? Não, porque eu costumo dizer que a procrastinação ela surge quando você tem muitos caminhos, né, para seguir. Sim. Então tentar dar uma direção maior, voltar para essa rota, né, como se fosse um trenzinho ali que volta para o trilho e depois vai para outros trilhos, mas que sempre volta para esse mesmo, né, que é o que traz esse sentido para a experiência. Com certeza. Então, pessoal, fica a dica, né? Vocês ouviram aqui uma série de dicas, né, para que vocês possam auxiliar seus filhos também, né? Para vocês também, pais, né, mães, adultos, né, que precisam também se organizar, precisam se concentrar para não procrastinar. Tá? E se eu pudesse dar uma orientação, né, para os pais que estão assistindo nesse processo com as crianças, é que o mais importante não é que essa criança termine, mas que ela comece e que esse caminho seja sustentável, principalmente tanto para ela como para a família, né, no geral. Perfeito. Então é isso, pessoal. Então vamos ficar por aqui por hoje, né? Nos acompanhe nas redes sociais, estamos no YouTube e outras redes sociais também. Vai lá, se inscrevam, cliquem no sininho, né? Ativem o sininho, né, para vocês receberem e ficarem por dentro das novidades, ok? Então até a próxima, pessoal! Até a próxima e caso vocês queiram dar sugestões de próximos temas também que vocês gostariam de ver aqui, fiquem à vontade. Isso aí, até mais!